Buenas! Hoje a gente vai falar dos 6 Cs do crédito, ou poderíamos até chamar essa sessão de análise de crédito 101. Os 6 Cs, eles são a primeira análise que a gente faz de qualquer cliente na hora que a gente vai fazer uma operação com ele. Então, aparece um novo cliente, mesmo os clientes antigos, os clientes atuais, a gente passa regularmente por esse tipo de análise, pelos 6 Cs, justamente para ver, olha, como que está a situação dele, a gente deve ou não conceder mais crédito, ou deve sequer conceder algum crédito para ele. Ou seja, podemos vender a prazo para ele, podemos vender em prestações, em parcelas. Essa análise dos 6 Cs é usada por bancos, por empresas, por todo mundo, tanto para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Claro que os documentos que você pede para um caso ou para o outro são diferentes, mas os 6 Cs estão ali para serem avaliados e você passa por eles antes de prosseguir com aquela análise do crédito e decidir se a gente vai vender ou não a prazo ou em parcelas para essa pessoa ou para essa empresa. É recomendável, se você não faz essa análise com seus clientes, é recomendável que você faça. Agora, também é uma questão do risco que você, como empresa, quer correr, ou você, como empreendedor, ou dentro do seu negócio, mesmo seja pessoa física, que quer correr. Então, pode ser até que a pessoa física ou jurídica não passe, ou não passe com louvor, digamos assim, pelos 6 Cs, mas você quer correr o risco, então você concede aquele crédito, mas tenha consciência do risco que você está correndo. Não é ruim correr risco, não é proibido correr risco. O problema é você correr risco sem ter essa consciência, sem saber o risco que está correndo e sem tomar algumas medidas para tentar mitigar ou diminuir o impacto do risco, se o risco ou o evento que causa esse risco acontecer. Então, vamos lá falar desses 6 Cs do crédito. Então, vamos lá. O primeiro C, eu vou colocar os 6 Cs numa ordem aqui, não precisa ser necessariamente você seguir nessa ordem, mas é o que costuma fazer sentido. O primeiro C que nós vamos conversar é o caráter. O caráter é justamente a gente tentar verificar se aquela empresa ou aquela pessoa é um bom pagador, ou seja, se ela tem um bom caráter, ela vai honrar aquilo que ela está se comprometendo a pagar. E para medir o caráter, a gente vai olhar principalmente o histórico. E para olhar o histórico, muitas vezes a gente, assim, se é um cliente atual, a gente vai ver como que é o histórico desse cliente aqui conosco. É recomendável que você não olhe somente assim com a nossa empresa, mas sim também com outras que essa pessoa pode ter relacionamento. Até porque você tem, por exemplo, clientes que são excelentes clientes e pagadores em um determinado banco e são péssimos no outro. Apronta confusão, entra na justiça, não paga, atrasa e assim por diante. A ideia, inclusive, de você ter o tal do cadastro positivo é justamente tentar capturar isso. Olha, o sujeito que é bom pagador sempre e aqueles que são, às vezes, ou para alguns são bons pagadores, para outros não. Isso acontece, às vezes, justamente porque alguns fornecedores são essenciais para aqueles clientes. Então, aí ele é um bom pagador. E outros já não são tão importantes. Então, ele deixa para depois. Estou com dificuldade, então aquele lá eu vou atrasar. Então, isso é bastante comum, você ter as empresas com comportamentos diferentes para os fornecedores. Se você não tiver histórico desse cliente, é um cliente novo que aparece, aí você vai procurar informações. Então, você monta uma ficha cadastral desse cliente, pergunta, olha, para quem que você fez relações, liga para aquele outro, faz uma investigação. Procura, por exemplo, os birôs de crédito, Serasa, SPC, outros que tem por aí, faz uma busca, tal, paga até uma taxinha para ter essas informações, para tentar medir esse caráter.
muito cuidado, porque tem muitas empresas que são abertas só para dar golpe. Então, você faz ali, ele é um bom pagador no mês, no segundo mês ele é bom pagador, no terceiro mês ele some e te deixa lá sem nada para receber. Então, sempre procure outras fontes e cuidado, desconfie antes de tudo. E esse é o primeiro C, o caráter. O segundo C aqui, a gente vai ver aqui, é o capital. O capital é justamente a gente ver, olha, onde essa empresa investiu, que tipo de negócio é esse, ele é rentável, quem investiu nesse negócio, quem são os sócios dele. Então, aqui a gente olha, por exemplo, indicadores de rentabilidade, de margem. Vejam, eu prefiro muito mais. Qual que é o tipo de negócio? Eu prefiro muito mais vender, fazer operações com uma empresa que é rentável, que eu sei que, puxa, ela vai gerar dinheiro e esse dinheiro, esse lucro aí, ela vai reinvestir, ela vai ter condições de pagar, do que com uma empresa que tem prejuízo que dificilmente você vai receber depois. Então, analisar aqui o capital, a rentabilidade, que negócio é esse, tem potencial esse negócio de crescimento, ou esse é um negócio que vai à falência, assim, o negócio está caindo. Por exemplo, o negócio de vender fita cassete, está sumindo e se já não sumiu por completo. Então, essas coisas são importantes olhar aqui no capital. Outro C aqui é o capacidade. Capacidade é ver justamente o seguinte, olha, essa empresa ela tem capacidade aqui de tomar esse dinheiro emprestado ou contrair essa dívida que ela vai pagar depois. Afinal, quando eu vou vender a prazo, ela está se endividando. Quando eu estou concedendo crédito, essa empresa está aumentando seu endividamento. Então, pode ser endividamento de curto prazo, o tal do passivo circulante, mas ela está devendo para a gente no futuro. Então, será que ela vai ter capacidade aqui? Vamos olhar aqui indicadores, por exemplo, de endividamento, liquidez. Então, ela tem dinheiro para honrar esse compromisso de curto prazo, indicador de solvência, por exemplo. Então, ela vai ter dinheiro, condições de honrar esses compromissos aqui de curto prazo. Se ela tem condições hoje e vai ter condições no futuro se a gente vender a prazo para ela, ou se ela tomar esse dinheiro emprestado. Afinal, 6 vale para a empresa e vale para as instituições financeiras. Então, olhar aqui, por exemplo, índices como cobertura de juros também é importante. Será que o lucro do negócio consegue pagar os juros que é devido? Então, esse é a capacidade, se a empresa tem capacidade de pagar as dívidas atuais e as novas. O próximo C é o chamado colateral. Colateral, na verdade, não é uma palavra que existe em português, ela vem do inglês collateral. Ela quer dizer aqui garantia. Então, quais são as garantias que essa empresa ou essa pessoa podem dar aqui para essa operação? Ela tem ativos, ela tem bens. Quais são esses ativos? Esses ativos aqui a gente pode retirar da empresa se for executar uma garantia, porque às vezes tem um ativo que é dado como garantia que você não vai conseguir tirar de lá. Então, não vai adiantar muita coisa. Essa garantia existe, de fato. Então, tem histórias, por exemplo, do colateral, que o sujeito deu como garantia caixa de sapato. Aí o sujeito vai lá, aceita, e o cara não paga. Quando ele vai lá executar a garantia, que ele recebe um monte de caixa vazia de sapato. Quer
Quer dizer, ele achava inicialmente que ia ter caixa com sapato. Então, isso é importante. Você quer receber caixa de sapato? Então, caixa com sapato e que tipo de sapato ali. Então, a garantia que tem que estar muito bem descrita. Tem até uma história que me contaram uma vez, um gerente de banco, de uma granja que deu como garantia pintinho de um dia. Então, o que aconteceu? O banco emprestou, aceitou a garantia, emprestou e lá o granjeiro depois não pagou. Aí o banco ligou, vou executar a garantia, tal, que você não paga, tal. O granjeiro falou, beleza, pode mandar o caminhão aqui. Tá bom. Quando mandaram o caminhão lá, ele chegou e falou assim, olha, vim pegar os pintinhos de um dia. Ele falou assim, olha, não tenho aqui como dar. Mas ontem você falou que os pintinhos estavam aí para pegar como garantia? Sim, ontem era pinto de um dia, agora é o pinto de 2 dias. E aí a garantia se foi. Então, cuidado, assim, essa garantia pode parecer bobagem, pode ser simples, mas não é. Tem que ser muito bem descrita, elaborada, você tem que saber assim, vou pegar o pintinho de dia, beleza, então tem que ser naquele dia, você tem que estar pronto para executar aquela garantia. Sempre espere o melhor, mas se prepare para o pior. Então, é exatamente aí que o outro aproveitou, deu o golpezinho ali. O próximo C aqui vem das condições. O que são as condições? Esse C aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, como se comporta a empresa se a gente tem mudanças no mercado, na economia, no setor e assim por diante. Então, a gente vive cada vez mais um mundo com mais incerteza, mais volatilidade, mais complexo, até que o pessoal usa termo assim, VUCA. Então, as empresas têm que saber se adequar a isso, se adaptar às mudanças. Quer dizer, e como que a nossa empresa se comporta com isso? Tem empresas que, por exemplo, se a economia balança um pouco, vem uma crise, ela quebra automaticamente, ela não está preparada, não está estruturada. Tem empresas que não estão se adequando às mudanças do setor. Então, por exemplo, nós estamos mais online, tem que ter mais e-commerce. E tem empresas que é o contrário, que empresas que, por exemplo, na dificuldade acabam prosperando mais. Então, o C das condições tem como objetivo justamente analisar essa perspectiva. Qual é o comportamento da empresa se acontecer uma coisa ou outra? Veja que em toda essa análise você tem que conhecer muito bem o seu cliente e o negócio dele. Assim como você tem que conhecer bem o seu negócio, você tem que também entender o negócio do seu cliente. Até porque o objetivo da sua empresa é criar valor para você, mas também para poder vender mais, fazer mais negócio, você tem que criar valor para o seu cliente. Tenha isso em mente. E o último C aqui. Aliás, tem alguns que falam até dos 5 Cs do crédito e param por aqui. Mas já tem muito mais gente falando o tal do 6 Cs. Eu gosto mais de falar de 6 Cs aqui. Que o último é o conglomerado. E qual a história do conglomerado? Quer dizer, essa empresa aqui, ela faz, para quem que está pedindo crédito, para quem eu vou vender a prazo, ela faz parte de um grupo de empresas, de um grupo econômico, de um conglomerado. Se ela não me pagar, o pessoal do conglomerado vai me pagar, vai honrar isso? Isso você precisa analisar, porque às vezes o pessoal do conglomerado pode falar assim, opa, essa empresa não é tão estratégica, deixa quebrar. Ou ela pode falar o seguinte, não, esse é um negócio do futuro, eu vou honrar aqui e tal. Quando você usa o conglomerado, vamos dizer, a carta do conglomerado ou o C do conglomerado para conceder o crédito, aí uma coisa importante é você falar assim, o seguinte, olha, legal, eu vou conceder o crédito, vou dar crédito para isso daí, mas eu vou comer uma parte do limite de crédito desse conglomerado. Então, se você antes já tinha concedido um limite de crédito para esse conglomerado, você agora vai pegar e falar assim, esse cara já consumiu
emprestei para essa empresa, mas usei a carta do conglomerado, vou consumir uma parte desse limite do conglomerado. Então, se o sujeito lá do conglomerado for captar mais dinheiro com você ou vai comprar prazo de você, você já fala, olha, uma parte desse crédito você já consumiu. Aliás, quando você está concedendo crédito, coisas que você tem que pensar é justamente qual que é o limite de crédito que você vai conceder, qual que é a taxa, quais são as condições que eu vou de crédito, de venda aqui, que eu vou oferecer. Então, isso é o que a gente está pensando aqui quando passa pela essa análise dos 6 Cs do crédito. Então, o conglomerado é muito importante. Ah, mas se é uma pessoa física, não tem um conglomerado? Tem mãe, ela pode ser mãe trocinada ou pai trocinada. Então, o conglomerado, quando você está falando de uma pessoa física, quem que tem ali que pode dar uma garantia ali junto? Então, o pai, o tio, o irmão, a irmã, a mãe, a esposa, então o marido. Então, quem que é ali que pode ser uma garantia que você pode colocar ali no meio para oferecer uma qualidade, vamos dizer, uma quantidade maior de crédito e uma taxa e condições melhores. Tá aqui, pessoal, esses são os 6 Cs do crédito, muito importantes para a gente estar acompanhando sempre quando vai avaliar a empresa. Sempre olhem ele com muito carinho. Afinal, você não quer vender, ter todo o esforço da venda e depois levar um belo calote. Então, olhem sempre com cuidado, não só nas novas vendas, mas também nas operações já realizadas com clientes atuais, vão acompanhando, porque os indicadores aqui, e aqui a gente tem os vários indicadores, inclusive indicadores das várias dimensões de análise financeira. Esses indicadores são muito importantes para estar acompanhando, justamente para ver, poxa, posso conceder mais crédito, vou reduzir o limite de crédito, posso fazer mais operações, puxa, posso reduzir a taxa dele, ou não, esse cara está ficando mais perigoso. E, de novo, no final das contas, você tem que decidir, olha, qual que é o tamanho do risco que eu quero correr para fazer a operação com ele ou não. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que são os 6 Cs do crédito, são muito importantes. Qualquer análise de crédito, antes de vender a prazo, antes de emprestar, faça essa análise. É essencial, seja para qualquer porte, pequena, micro, média, multinacional, instituição financeira, empresa, e é tranquilo de usar, tá bom? Até mais.